Fala pessoal do canal, como é que vocês estão? Tudo bem? A graça e a paz em o nome de Deus, o nosso Pai, e do seu Filho Jesus, para você, para toda a sua família e para toda a humanidade. Daniel Meireles, aqui para a gente ter a nossa reflexão do dia de hoje. Alguma vez, com certeza, você já ouviu falar que cabeça vazia é oficina do diabo. Várias vezes. Eu acho que da minha mãe eu escutei isso diversas vezes. E aqui, nesta passagem que nós iremos ler agora, mostra exatamente este ditado popular. Se você fica alheio às coisas que você deveria fazer, muito provavelmente a sua cabeça vai se encher de coisas indevidas, de coisas inúteis, e isso pode custar um preço muito caro para você, assim como aconteceu com este personagem famosíssimo da Bíblia, que se chama Davi. Vamos ler uma passagem aqui em 2 Samuel, capítulo 11, que diz o seguinte: Na primavera, época em que os reis saíam para a guerra, Davi enviou para a batalha Joabe, com seus oficiais e todo o exército de Israel. E eles derrotaram os amonitas e cercaram Rabá. Mas Davi permaneceu em Jerusalém. Uma tarde, Davi levantou-se da cama e foi passear pelo terraço do palácio. Do terraço viu uma mulher muito bonita tomando banho e mandou alguém procurar saber quem era. Disseram-lhe: é Batseba, filha de Eliã e mulher de Urias, o hitita. Davi mandou que a trouxessem e se deitou com ela, que havia acabado de se purificar da impureza da sua menstruação. Depois voltou para casa. A mulher engravidou e mandou um recado a Davi, dizendo que estava grávida. Olha só o que aconteceu com o rei Davi. Ele era para estar junto com Joabe, guerreando, lutando pelo povo de Israel, conquistando vários e vários territórios para Israel. Era para ele estar na linha de frente, como um bom rei que era. Um bom rei nunca deixa a sua tropa alheia à sua presença. Um bom rei, ele como era, além de ser rei, antes mesmo de Davi ser rei, ele era comandante do exército de Saul. Então ele sabia muito bem das táticas de guerrilha, sabia muito bem de como lidar com uma tropa, como lidar com tropas. Então não teria pessoa melhor para estar junto com a sua tropa do que o seu próprio rei, ainda mais um rei que já foi oficial do exército do antigo rei Saul. Aqui a gente verificou aqui que no versículo 1, que na primavera, época em que os reis saíam para a guerra, Davi enviou para a batalha Joabe com seus oficiais e todo o exército de Israel. Então era costume dos reis saírem para a batalha na primavera. Então os reis saíam para a batalha. Porém, o rei Davi achou melhor deixar o seu oficial juntamente com o seu exército para enfrentar as batalhas que iriam enfrentar. Aqui no versículo 2, ele diz: uma tarde, Davi levantou-se da cama e foi passear pelo terraço do palácio. Do terraço viu uma mulher muito bonita tomando banho e mandou alguém procurar saber quem era. Disseram-lhe: é Batseba, filha de Eliã e mulher de Urias, o hitita. Então, ele estava tranquilão no seu palácio, andando tranquilamente, enquanto Joabe e o seu exército estavam lá guerreando, conquistando territórios, subjugando povos, e o rei de Israel, Davi, estava lá tranquilão. Acordou à tarde, bem tranquilo,
Já eram umas 2 horas da tarde, ele estava lá acordando tranquilo. Aí ele chegou lá, ai ai, o que tem para fazer? Cabeça vazia, já não sabia nem, tinha tanta coisa de bom que ele poderia usufruir de lá e ele ficava lá pensando, matutando. Ah, o que será que eu vou fazer hoje? Será que eu vou andar com as minhas camelas aqui? Vou contar todos os meus bens, andar no meu palácio maravilhoso? Será que eu vou jogar conversa fora com alguns dos meus oficiais? O que será que eu vou fazer? Ele acordou tarde, estava tranquilão, vida ganha já. E aí o que aconteceu? Ele bateu o olho e viu uma mulher tomando banho. Foi um dos primeiros voyeuristas aí. Olhou Batseba tomando banho, uma bela mulher. E aí você já sabe como é que funciona, né? Satanás, ele atinge bem no calcanhar de Aquiles da pessoa. Enquanto a pessoa está lá com a guarda baixa, é ali que Satanás vai lá e age na pessoa. E foi o que aconteceu com o rei Davi. Rei Davi, ele estava com a guarda lá embaixo, estava tranquilo, estava tudo sob controle. E olha só, enquanto a nossa vida nós achamos que está tudo sob controle, está tudo certinho, de repente pode vir uma tempestade que pode tirar a sua paz. E foi exatamente isso que aconteceu com o rei Davi. Ele estava tranquilo, ele estava achando que estava com a vida ganha. Ele já tinha ganhado várias batalhas, Deus estava com ele em cada momento de sua vida. Tudo que ele fazia, Deus ia lá e abençoava. E ele realmente buscava fazer a vontade de Deus, tanto que o rei Davi é o homem segundo o coração de Deus. Então isso mostra que o coração do rei Davi estava realmente voltado para Deus. Porém, ele por ser um homem, ele por ser homem de carne e osso, assim como você e a mim, também é sujeito ao quê? A vários erros. E foi o que aconteceu. Ele baixou a guarda. E no momento em que ele baixou a guarda, ocorreu tudo isso que ocorreu. Ele começou a cobiçar a mulher de um dos seus soldados, não sei se era soldado, se era oficial, mas era um dos seus subordinados, Urias, e cobiçou a mulher dele e mandou que a mulher dele viesse deitar-se com o rei. Mandou que Batseba viesse para deitar-se com o rei. Obviamente que uma ordem de um rei não poderia jamais ser desobedecida. Então Batseba foi, querendo ou não, foi lá e deitou-se com o rei e ocorreu tudo o que ocorreu, pois após este pecado de Davi, o reino de Israel começou a ruína. Foi o princípio do fim do povo de Israel daquela época. Pois depois disso, o reino se dividiu em reino do norte e reino do sul. Reino de Israel é o reino do norte, reino de Judá, o reino do sul. E aí, Salomão veio, isso depois que Salomão veio, né? Salomão veio como o filho de Batseba, e depois disso, depois de Salomão, a coisa foi só degringolando, descendo até lá embaixo. Porém, aqui a gente vê que tudo isso teve um estopim, e o estopim foi justamente isso. Davi estava lá tranquilão, com a vida ganha, com a cabeça vazia, e cabeça vazia é oficina de Satanás. Satanás deita e rola. Então, quando nós estamos de forma ociosa na nossa vida, sem fazer os nossos deveres espirituais, os nossos deveres conjugais, os nossos deveres sociais, quando nós estamos com a cabeça vazia, deixando de fazer a nossa função aqui nesta terra, a função que Deus colocou para eu e você fazermos, nós estamos ociosos. Estando ociosos, também estamos sujeitos à ação de Satanás em nossas vidas. Por isso que no Novo Testamento Jesus fala, orai e vigiai. Se a gente não passar a nossa vida orando e vigiando para que Satanás não venha tentar as nossas vidas, nós também podemos incorrer a este mesmo pecado. Pois Satanás está como um leão
rugindo a derredor, esperando uma alma para ele poder devorar. Então a gente tem que manter a nossa mente, o nosso coração, sempre nas coisas do alto, sempre nas coisas onde o Senhor está assentado. Porque quando nós colocamos função na nossa vida, função espiritual, função que está prescrita na palavra de Deus, nossa cabeça não fica ociosa. Não fica ociosa de maneira nenhuma. Nossa cabeça fica ativa para poder realizar as coisas que Deus de antemão preparou para mim e para você realizarmos. Então, este é um exemplo muito triste do povo de Israel daquela época, porém é um alerta para nós, para que a gente possa de fato colocar a nossa mente, o nosso coração em funcionamento espiritual, para que a gente não incorra nesse mesmo pecado e para que a nossa vida não fique alheia às coisas deste mundo, não fique disponível para as coisas deste mundo, melhor dizendo. Então, é um alerta para nós. Então, que possamos nós, como servos do Senhor, colocar a nossa vida a dispor do Senhor, para que nós possamos dar uma função verdadeira, espiritual nas nossas vidas, para que eu e você não fiquemos ociosos, assim como Davi. Beleza? Se você gostou desse vídeo, compartilha ele com o seu bom procedimento, compartilha ele com a sua vida e vamos manter a nossa vida ativa no Senhor, para que a gente possa dar a função que Deus queira em nossas vidas. Se você gostou do vídeo, compartilha, deixa um like aí se você gostou, também se inscreva no canal, ative as notificações e quem quiser comentar alguma coisa, fique à vontade. Tamo junto aí, até o próximo vídeo, valeu!